A 3.658 metros abaixo da superfície do Atlântico, onde a luz solar jamais penetrou e o silêncio é absoluto, repousa um gigante de aço que desafiou o tempo. O USS Dorado jaz imóvel no leito oceânico, coberto por décadas de sedimentos e corais que cresceram lentamente sobre seu casco partido. Suas escotilhas permanecem fechadas, guardando segredos que o mar engoliu em outubro de 1943. Por 79 anos, ele permaneceu ali, invisível, esquecido, perdido nas profundezas escuras do oceano. Um túmulo silencioso para 77 homens que nunca voltaram para casa. Suas famílias esperaram notícias que nunca chegaram. Seus nomes foram gravados em memoriais, mas seus corpos jamais foram encontrados. Até agora, o Dorado não é apenas metal retorcido no fundo do mar. Ele é uma cápsula do tempo, um monumento submerso à coragem, ao sacrifício e ao mistério. Cada compartimento conta uma história. Cada peça de equipamento guarda uma memória. E nas águas geladas que o envolvem, ecoa ainda o último suspiro de uma tripulação que partiu para treinar e desapareceu sem deixar rastros. O que realmente aconteceu naquela noite de outubro de 1943? Por que um submarino moderno, em águas controladas pelos aliados, simplesmente desapareceu sem um único sinal de socorro? Sem destroços flutuantes, sem manchas de óleo, sem sobreviventes. Foi um ataque alemão que nunca foi registrado? Um erro de navegação fatal? Ou algo muito mais perturbador? Um erro humano? Um tiro amigo que nunca foi admitido? Por que a Marinha Americana manteve o caso envolto em mistério por décadas? Que documentos foram classificados? Que testemunhas foram silenciadas? E as 77 almas a bordo? O que sentiram nos últimos segundos? Houve tempo para perceber o perigo? Conseguiram lutar pela sobrevivência? Ou a morte veio tão rápida que nem tiveram chance de entender? Durante 79 anos, essas perguntas assombraram famílias, historiadores e veteranos. O Dorado tornou-se um fantasma, presente nos registros oficiais, mas ausente da realidade. Um navio que existiu, mas desapareceu como se nunca tivesse navegado. Agora, nas profundezas do Atlântico, os destroços finalmente falam, e a verdade que emerge é mais perturbadora do que qualquer teoria jamais imaginou. Electric Boat Company, Groton, Connecticut. O ano era 1942, e a América estava em guerra total. Nas docas movimentadas do estaleiro, cercado pelo barulho ensurdecedor de rebites e soldas, o casco do USS Dorado começava a tomar forma. Era o 20º submarino da classe Gato, uma das séries mais bem-sucedidas e letais já construídas pela Marinha dos Estados Unidos. O mundo estava em chamas. Na Europa, Hitler avançava implacável. No Pacífico, o Japão dominava oceanos inteiros. E ali, nas águas geladas de Connecticut, homens trabalhavam em turnos de 20 horas forjando armas de guerra com as próprias mãos. Cada chapa de aço que era soldada ao casco do Dorado carregava a urgência desesperada de uma nação que precisava virar a maré da guerra. O submarino recebeu o nome de um peixe veloz e colorido do Pacífico, o Dorado, também conhecido como Mahi-Mahi, um nome que evocava velocidade, agilidade e beleza mortal. Exatamente o que a Marinha esperava de seus predadores submersos. Em 27 de agosto de 1942, o Dorado deslizou pela primeira vez nas águas do rio Thames. Centenas de trabalhadores, engenheiros e oficiais da Marinha assistiram enquanto a senhora Earl Caffey, esposa de um contra-almirante, quebrava a tradicional garrafa de champanhe contra a proa. O gigante de aço de 95 metros de comprimento e 2.400 toneladas tocou a água pela primeira vez, deslocando ondas que se espalharam pelo estaleiro. Nos meses seguintes, o Dorado recebeu seus sistemas vitais. Motores diesel General Motors, que rugiam com 5.400 cavalos de potência. Baterias massivas, que permitiriam operações submersas prolongadas. Torpedos Mark 14. Armas temperamentais, mas devastadoras quando funcionavam corretamente. Sistemas de sonar. Periscopias precisas. E o mais importante, um casco projetado para suportar pressões esmagadoras nas profundezas do oceano. O comandante escolhido foi o tenente-comandante Earl Caffey Schneider,
Um oficial experiente, metódico, respeitado por seus homens. Aos 35 anos, Schneider tinha a confiança tranquila de quem conhecia o mar e os submarinos. Ele pessoalmente selecionou sua tripulação, escolhendo homens que pudessem trabalhar em harmonia nos espaços claustrofóbicos de um submarino de guerra. 77 homens, alguns veteranos endurecidos. Outros garotos de 18, 19 anos que mal haviam terminado o treinamento básico. Eletricistas, torpedeiros, mecânicos, cozinheiros, operadores de rádio. Cada um essencial, cada um consciente de que, uma vez submersos, dependiam absolutamente uns dos outros para sobreviver. Em abril de 1943, o USS Dourado foi oficialmente comissionado. As bandeiras tremularam ao vento enquanto a tripulação fazia o juramento. Eles não sabiam, mas tinham apenas 6 meses de vida. Maio de 1943. O USS Dourado partiu de New London, Connecticut, cortando as águas cinzentas do Atlântico Norte em sua primeira missão operacional de treinamento avançado. Não era ainda o teatro de guerra no Pacífico. Aquilo viria depois. Primeiro, a tripulação precisava provar que podia operar como uma máquina de guerra perfeitamente sincronizada. Os exercícios eram brutais. Mergulhos de emergência repetidos até que cada homem pudesse executar sua função no escuro, com os olhos vendados, guiado apenas pelo instinto e pela memória muscular. Simulações de ataques com torpedos contra navios aliados que serviam como alvos móveis. Exercícios de evasão contra destroyers que caçavam o Dourado com sonar ativo, tentando detectá-lo enquanto ele deslizava silenciosamente pelas profundezas. Dentro do submarino, o calor era insuportável. Nos compartimentos dos motores, a temperatura facilmente ultrapassava 40 graus Celsius. O ar ficava denso, carregado com o cheiro de óleo diesel, suor humano e metal aquecido. Os homens trabalhavam seminus, suas peles brilhando de transpiração, respirando o ar reciclado que ficava cada vez mais rarefeito quanto mais tempo permaneciam submersos. Schneider comandava com precisão cirúrgica. Cada ordem era clara, cada manobra executada com exatidão militar. Ele sabia que erros custavam vidas, não apenas na guerra, mas também no treinamento. Submarinos eram máquinas mortalmente perigosas mesmo em tempos de paz. Um vazamento, uma válvula com defeito, uma falha de comunicação e todos morriam. Durante 3 meses, o Dourado operou ao longo da costa leste americana e no Caribe. Praticou patrulhas, aperfeiçoou comunicações codificadas, testou seus torpedos em exercícios controlados. A tripulação começou a funcionar como um organismo único. Cada homem antecipando as necessidades dos outros, movendo-se pelos corredores apertados com a graciosidade de dançarinos em coreografia ensaiada 1000 vezes. Em agosto, o Dourado retornou a New London para manutenção programada. Os técnicos do estaleiro inspecionaram cada sistema, substituíram peças desgastadas, reabasteceram suprimentos. O submarino foi declarado totalmente operacional, pronto para sua primeira patrulha de guerra real no Pacífico. A ordem chegou em setembro de 1943. O USS Dourado deveria navegar para o Canal do Panamá, atravessar para o Pacífico e juntar-se à frota que estava estrangulando lentamente o Império Japonês. Lá, ele caçaria navios mercantes inimigos, interromperia rotas de suprimento e talvez até enfrentaria navios de guerra japoneses em combate direto. A tripulação estava pronta, ansiosa. Alguns homens escreveram cartas de despedida para suas famílias, uma tradição sombria entre submarinistas que sabiam que suas chances de sobrevivência eram as mais baixas de qualquer ramo militar. Outros brincavam nervosamente, contavam piadas, jogavam cartas nos beliches apertados. Schneider reuniu seus oficiais no pequeno espaço que servia como sala de guerra. Ele desenrolou mapas, mostrou a rota planejada. Navegar ao longo da costa leste, dobrar pela Flórida, entrar no Golfo do México, cruzar para Cuba e então para o Canal do Panamá. Uma rota direta, relativamente segura, em águas controladas pelos aliados. "Cavalheiros", disse Schneider, sua voz calma ecoando no compartimento silencioso. "Em 3 semanas, estaremos caçando japoneses. Mas primeiro, precisamos chegar lá. Mantenham-se alertas. Sigam os protocolos.
e nos veremos no Pacífico. Em 6 de outubro de 1943, o USS Dourado soltou amarras pela última vez. As águas de New London se fecharam atrás dele enquanto o submarino desaparecia no horizonte. Ninguém na costa sabia, mas estavam testemunhando um adeus final. Módulo 5. Campanhas, batalhas e sacrifícios. A jornada começou sob um céu carregado de nuvens baixas. O USS Dourado navegou para o sul, acompanhando a costa americana, enquanto o outono de 1943 trazia ventos frios do norte. A tripulação havia estabelecido uma rotina, turnos de 4 horas, refeições nos horários regulares, inspeções constantes dos sistemas vitais. Era uma viagem de trânsito, não uma patrulha de combate, mas Schneider não permitia relaxamento. Vigilância constante era a única garantia de sobrevivência. Nos primeiros dias, o mar estava relativamente calmo. O Dourado navegava na superfície durante o dia, seus motores diesel empurrando o submarino a 16 nós, recarregando as baterias enquanto avançava. À noite, quando a visibilidade caía e o risco de detecção aumentava, Schneider ordenava mergulhos de precaução, mantendo o submarino à profundidade de periscópio, deslizando silenciosamente pelas águas escuras. Mas a guerra estava em toda parte, mesmo em águas supostamente seguras. O Atlântico, em 1943, era um campo de batalha invisível. Submarinos alemães, os temidos U-Boats, ainda operavam ao longo da costa americana, embora em número reduzido comparado aos anos anteriores. A Batalha do Atlântico estava virando em favor dos aliados, mas ainda havia lobos nas águas. E havia algo ainda mais perigoso: o caos da própria guerra. Navios aliados nervosos, pilotos de patrulha exaustos, sistemas de identificação falhos, comunicações que falhavam nos momentos críticos. A guerra havia criado um ambiente onde amigo e inimigo eram difíceis de distinguir, onde um erro de julgamento de um segundo podia resultar em morte instantânea. Schneider sabia disso. Todo comandante de submarino sabia. Havia precedentes terríveis. Submarinos americanos afundados por navios aliados que os confundiram com U-Boats alemães. O USS Seawolf, afundado por um destroyer americano em outubro de 1944. O USS Corvina, torpedeado por um submarino japonês em novembro de 1943. E outros, cujos destinos permaneciam misteriosos, desaparecidos sem explicação. O Dourado seguia em frente, cumprindo seu cronograma rigorosamente. Em 11 de outubro, estava ao largo da costa da Carolina do Norte. Em 12 de outubro, passava pela Flórida, as águas ficando mais quentes, a cor mudando de cinza para azul turquesa. A tripulação começava a relaxar ligeiramente. Estavam longe das águas mais perigosas do Atlântico Norte, aproximando-se das rotas protegidas do Caribe. Mas a Marinha tinha outras preocupações. Relatórios de inteligência indicavam atividade submarina alemã no Caribe e ao redor de Cuba. Não era uma ameaça massiva, mas era real. U-Boats ainda tentavam interceptar comboios que passavam pelo Canal do Panamá, e alguns operavam audaciosamente perto das rotas de navegação aliadas. A Marinha havia intensificado as patrulhas aéreas e navais na região, e foi aqui que o destino começou a tecer sua teia mortal. Em 12 de outubro de 1943, a Marinha Americana designou uma nova área de patrulha anti-submarino ao redor de Cuba. Aviões PBM Mariner, grandes hidroaviões de patrulha equipados com bombas de profundidade, começaram a varrer sistematicamente as águas, procurando por periscopias, manchas de óleo, qualquer sinal de submarinos inimigos. Os pilotos tinham ordens claras: atacar qualquer submarino não identificado. A lógica era brutal, mas simples. Submarinos americanos deveriam estar em rotas conhecidas, com posições reportadas regularmente. Qualquer submarino fora dessas áreas era presumido hostil. O USS Dourado estava exatamente em sua rota designada, ou deveria estar. Mas o mar não segue cronogramas. Correntes oceânicas empurravam navios para fora do curso. Tempestades forçavam desvios. Equipamentos de navegação tinham margens de erro. E comunicações. As comunicações eram o elo mais fraco de todos. Nos dias 11 e 12 de outubro, o Dourado enviou transmissões de rádio rotineiras, reportando sua posição e progresso. Algumas foram recebidas,
outras não. As ondas de rádio são caprichosas. Condições atmosféricas, interferência solar, simples má sorte podem fazer uma transmissão desaparecer no éter. A última transmissão confirmada do Dourado foi recebida na noite de 12 de outubro. Schneider reportou que estava ao norte de Cuba, seguindo sua rota conforme planejado, sem problemas. O oficial de comunicações em terra anotou a mensagem, arquivou-a e não pensou mais nisso. Era apenas mais um relatório de rotina de mais um submarino em trânsito. Ninguém sabia que aquelas seriam as últimas palavras do USS Dourado. Na manhã de 13 de outubro, o mar estava agitado. Ventos fortes sopravam do leste, criando ondas de 3 metros que faziam o submarino rolar desconfortavelmente quando estava na superfície. Dentro do casco, os homens seguravam-se onde podiam, alguns enjoados com o balanço constante, outros já acostumados com o movimento perpétuo da vida submarina. Schneider estava na torre de comando, observando o horizonte através dos binóculos. O céu estava parcialmente nublado, com raios de sol perfurando ocasionalmente as nuvens e iluminando as águas turbulentas. Era o tipo de dia onde a visibilidade era enganosa. Podiam ver longe em alguns momentos, e depois serem cegados por uma parede de chuva no instante seguinte. Eles não estavam sozinhos naquelas águas. Acima deles, invisível entre as nuvens, um PBM Mariner patrulhava sua área designada. A tripulação do avião estava em seu 7º dia consecutivo de patrulha. Longas horas monótonas voando sobre o oceano vazio, procurando por algo que raramente aparecia. Fadiga, tédio. E então, de repente, adrenalina. O observador avistou algo, uma forma escura na água, longa, estreita, movendo-se, um submarino. O piloto virou o pesado hidroavião, descendo para uma altitude mais baixa para confirmar. Através das nuvens quebradas, eles viram claramente. Era definitivamente um submarino, navegando na superfície, deixando uma esteira branca atrás dele. Submarino avistado! A voz do piloto crepitou pelo sistema de comunicação interno. Preparar bombas de profundidade. Mas havia um problema. Um problema crítico que deveria ter sido óbvio, mas que na confusão e excitação do momento foi ignorado. Identificação. Os protocolos exigiam que a tripulação do avião tentasse identificar o submarino antes de atacar. Verificar listas de posições conhecidas de submarinos aliados. Transmitir sinais de identificação. Aguardar resposta. Mas em 1943, o medo dos U-boats alemães era tão intenso, a pressão para afundá-los tão grande, que pilotos frequentemente pulavam etapas. Hesitação custava vidas. Um submarino alemão alertado poderia mergulhar em segundos e desaparecer. A janela de oportunidade era minúscula. O piloto do PBM Mariner tomou sua decisão. Não havia outros submarinos americanos programados para estar naquela área exata naquele momento exato. Ou assim ele acreditava. Suas ordens eram claras. Submarinos não identificados deveriam ser atacados. Ele não sabia que o Dourado estava ligeiramente fora de sua posição prevista, empurrado pelas correntes oceânicas, lutando contra ventos contrários que haviam atrasado seu progresso em algumas horas. O hidroavião mergulhou. A bordo do Dourado, alguém finalmente viu o avião. Um grito ecoou pela torre de comando. Schneider girou, seus binóculos subindo instintivamente, e então ele viu um avião mergulhando diretamente em direção a eles. Amigo ou inimigo? Naquele segundo crítico, Schneider não tinha como saber. Aviões alemães às vezes operavam no Caribe, lançados de bases distantes, mas este parecia um avião americano. Parecia. Sinal de identificação! Schneider gritou. Disparem o sinalizador! Mãos frenéticas procuraram pelo sinalizador. O código colorido que identificaria o Dourado como amigável. Mas onde estava? No compartimento errado, preso em um armário trancado, segundos preciosos evaporaram. O avião estava a 500 metros, 400, 300. E então Schneider viu as portas do compartimento de bombas se abrirem. Mergulho de emergência. Sua voz explodiu pelo sistema de intercomunicação. Mergulho de emergência. Todos os homens para baixo. Alarmes ecoaram pelo submarino. Homens correram para suas estações. As válvulas de lastro se abriram com um rugido de ar escapando. Água do mar jorrou nos tanques de lastro, aumentando o peso do submarino, puxando-o para baixo.
Mas submarinos não mergulham instantaneamente. Leva tempo. 30 segundos, 40 segundos. Cada segundo, uma eternidade. O Dourado começou a afundar, sua proa mergulhando nas ondas, água varrendo a torre de comando. Schneider e os vigias desceram pela escotilha às pressas, mãos girando o volante para selar a escotilha atrás deles. Acima deles, as bombas de profundidade caíram do PBM Mariner. Cilindros de aço carregados com 200 quilos de explosivos cada, caindo, girando no ar, perfurando a superfície da água com impactos pequenos e insignificantes que mascaravam a destruição que estava prestes a acontecer. As bombas de profundidade afundaram rapidamente, suas espoletas hidrostáticas ajustadas para detonar a uma profundidade específica, e o USS Dourado, desesperadamente tentando mergulhar, estava exatamente naquela profundidade. A primeira explosão atingiu o Dourado como um martelo divino. Módulo 6. A tragédia. Afundamento, desaparecimento. A onda de choque atravessou a água como um punho invisível, atingindo o casco do USS Dourado com força apocalíptica. Dentro do submarino, o mundo explodiu em caos absoluto. O som foi o primeiro a chegar. Não um estrondo comum, mas algo muito mais profundo, mais visceral. Um rugido que vibrou através do aço, através da água dentro dos tanques de lastro, através dos próprios ossos dos homens. Um som que não era ouvido, mas sentido em cada célula do corpo. Então veio o impacto físico. O submarino inteiro sacudiu violentamente, jogando homens contra anteparas de aço. Equipamentos arrancaram-se de suas fixações. Lâmpadas explodiram, chovendo vidro. No compartimento dos motores, um mecânico foi arremessado contra um gerador quente, sua pele chiando no contato. No compartimento de torpedos dianteiro, os torpedos de 1 tonelada cada se deslocaram em seus berços, ameaçando se soltar e esmagar qualquer coisa em seu caminho. Schneider estava na sala de controle, segurando-se ao periscópio quando a primeira explosão atingiu. Seus joelhos dobraram com o impacto, mas ele se forçou a ficar de pé. Ao redor dele, homens gritavam, alguns em dor, outros em pânico puro. Relatórios de danos. Sua voz cortou o caos. Todos os compartimentos, relatórios de danos agora. Mas antes que alguém pudesse responder, a segunda bomba detonou. Esta estava mais próxima, muito mais próxima. A explosão atingiu o Dourado na seção traseira, perto dos motores. O casco de aço, projetado para suportar a pressão esmagadora das profundezas, gemeu sob uma força para a qual nunca foi feito. Rebites começaram a estourar, saltando de suas posições como balas, ricocheteando pelas anteparas. Uma rachadura fina, quase invisível, abriu-se ao longo de uma junta soldada. E então a água começou a entrar. Primeiro foi apenas um jato fino, não mais grosso que um lápis, sibilando pela rachadura com pressão suficiente para cortar carne. Mas a água do mar é implacável. Ela encontra cada fraqueza, cada fissura, cada ponto de falha. E então alarga essas fraquezas até que se tornem feridas mortais. No compartimento de máquinas traseiro, os homens viram o jato de água e agiram imediatamente. Tentaram tamponá-lo com madeira, com panos, com qualquer coisa à mão, mas a pressão era muito grande. A água rasgou através de cada tentativa de selá-la, e a rachadura estava se alargando. Compartimento de máquinas traseiro reportando infiltração massiva. A voz ecoou pelo intercomunicador, lutando para ser ouvida sobre o rugido da água entrando. Não conseguimos controlar. Repito, não conseguimos controlar. Schneider sentiu seu estômago apertar. Infiltração incontrolável em um submarino submerso era uma sentença de morte. Ele tinha segundos para tomar a decisão mais difícil de sua vida. Selar compartimento de máquinas traseiro, ele ordenou, sua voz firme, apesar do terror gelado que corria em suas veias. Selar agora. Houve um momento de hesitação. Selar o compartimento significava condenar os homens lá dentro. 6 homens, 6 tripulantes que tinham nomes, famílias, futuros. Mas não selar significava condenar todos os 77. As portas de pressão começaram a fechar. Do outro lado, através do pequeno visor de vidro espesso, Schneider podia ver os rostos dos homens presos. Alguns estavam lutando desesperadamente contra a água que já estava até seus joelhos. Outros apenas olhavam através do vidro, seus olhos encontrando os dele, compreendendo o que estava acontecendo.
Um deles, um mecânico jovem chamado Danny Peterson, apenas 19 anos, levantou a mão em uma saudação final antes que a porta se selasse completamente com um clanque metálico definitivo. 6 homens, sentenciados. Mas o submarino ainda tinha uma chance. Ainda poderia ser salvo. Schneider forçou-se a pensar, a agir. Eles precisavam voltar à superfície, emergir, enviar sinais de socorro, abandonar o navio se necessário. Preparar para soprar os tanques de lastro, ele ordenou. Emergência toda potência. Mas a terceira bomba de profundidade escolheu aquele exato momento para detonar. Esta estava tão próxima que a explosão rachinou o casco em múltiplos pontos simultaneamente. Na sala de controle, um painel elétrico explodiu em uma cascata de faíscas que incendiou imediatamente os vapores de óleo diesel suspensos no ar. Chamas azuis correram pelas paredes. Homens gritaram, batendo nas chamas com as mãos nuas. O sistema elétrico principal falhou. As luzes se apagaram, mergulhando o submarino em escuridão absoluta por 2 segundos horríveis, antes que as luzes de emergência piscassem fracamente para a vida, lançando tudo em uma penumbra vermelha e fantasmagórica. E então, o pior som que qualquer submarinista pode ouvir: o guincho agudo e prolongado de metal sendo rasgado. O casco estava cedendo. Schneider sabia, todos sabiam, que agora era apenas uma questão de tempo. O Dourado estava morrendo. A questão não era mais se afundaria, mas quão rápido e se haveria alguma chance de evacuar. Todos os compartimentos preparar para abandono de navio. Schneider falou ao intercomunicador, mantendo sua voz tão calma quanto humanamente possível. Vestem coletes salva-vidas, preparem a escotilha de emergência, organizem-se em grupos de saída. Mas mesmo enquanto dava as ordens, ele sabia que as chances eram microscópicas. Eles estavam a 60 metros de profundidade agora, talvez mais. A pressão da água tornaria impossível abrir as escotilhas enquanto estivessem submersos. Eles precisariam usar o tronco de escape de emergência, uma câmara minúscula que podia acomodar talvez 4 homens de cada vez, que então precisariam equalizar a pressão lentamente para evitar que seus pulmões explodissem durante a subida. Levaria horas para evacuar 70 homens. E eles não tinham horas, tinham minutos. A água continuava entrando. Agora, não era mais apenas o compartimento traseiro. Vazamentos menores haviam se desenvolvido no compartimento de torpedos dianteiro, na sala de controle, ao longo do casco de pressão principal. O Dourado estava ficando cada vez mais pesado, afundando cada vez mais rápido. 80 metros, 90 metros, 100 metros. Os homens trabalhavam freneticamente nas bombas, tentando desesperadamente expelir água dos tanques de lastro, mas era como esvaziar o oceano com uma colher. Para cada litro que bombeavam para fora, 10 entravam pelas rachaduras crescentes. No compartimento dianteiro, um grupo de torpedeiros tentou abrir a escotilha de escape de emergência. O volante girou facilmente. A escotilha não estava trancada, mas quando tentaram empurrá-la para cima, ela não se moveu. A pressão da água acima era muito grande. Precisavam equalizar a pressão dentro da câmara de escape primeiro, inundando-a parcialmente antes de poder abrir para o oceano acima. Mas inundar a câmara significava deixar entrar ainda mais água no submarino que já estava afundando. Era um quebra-cabeça impossível. Cada solução criava um novo problema. Cada ação acelerava o inevitável. 120 metros, 140 metros. O casco começou a fazer sons que nunca deveria fazer. Estalos profundos, rangidos prolongados. O próprio aço gemendo sob pressões que se aproximavam de seus limites de projeto. O USS Dourado era um dos submarinos mais avançados de sua época, mas tinha limitações. Cada metro adicional de profundidade multiplicava a pressão exponencialmente. "Senhor", o oficial de mergulho falou, sua voz apertada, "estamos passando da profundidade máxima de operação." Schneider não respondeu. O que poderia dizer? Eles já estavam além do ponto sem retorno. O submarino estava caindo, não mais navegando, caindo através das camadas de água como uma pedra, ganhando velocidade a cada segundo. Alguns homens rezavam. Outros escreviam mensagens apressadas em pedaços de papel, endereçando-as a esposas, mães, filhos que nunca conheceriam. Um homem cantava suavemente. Um hino que aprendeu quando criança,
sua voz trêmula mas clara na penumbra vermelha. Schneider olhou ao redor da sala de controle, viu rostos pálidos, olhos arregalados, mãos tremendo. Mas também viu coragem, viu homens continuando a trabalhar em suas estações, mesmo sabendo que estavam condenados. Viu disciplina, dever, honra. Cavalheiros, ele disse calmamente, e todos os olhos se voltaram para ele. Tem sido uma honra servir com vocês. Alguns homens acenaram com a cabeça, outros começaram a chorar silenciosamente. Um jovem oficial estendeu a mão e Schneider a apertou firmemente. 180 metros, 200 metros, 220 metros. O casco agora estava bem além de sua profundidade de colapso projetada. Era um milagre que ainda mantivesse alguma integridade. Mas milagres não duram para sempre. No compartimento traseiro selado, os 6 homens presos já estavam mortos. A água enchera o compartimento completamente em questão de minutos. Eles lutaram até o final, lutaram para respirar, à medida que o bolsão de ar encolhia, foi comprimido, finalmente desapareceu completamente. Morreram afogados no escuro, no frio, presos em uma caixa de aço no fundo do oceano. O resto da tripulação ainda tinha segundos, talvez 1 minuto. E então, a 250 metros de profundidade, o casco de pressão do USS Dourado finalmente cedeu. Não foi uma única falha catastrófica, mas múltiplas simultaneamente. Seções inteiras do casco simplesmente implodiu sob a pressão esmagadora. Bilhões de libras de força oceânica, concentradas em uma fração de segundo. A água entrou não como um fluxo, mas como um martelo sólido e branco, movendo-se mais rápido que qualquer coisa feita pelo homem. Atingiu os homens na sala de controle com força suficiente para esmagá-los instantaneamente contra as anteparas. Não houve tempo para a dor, não houve tempo para um último pensamento. Um momento eles existiam, e no próximo haviam deixado de existir. O submarino inteiro se comprimiu como uma lata de alumínio esmagada por um punho gigante. Compartimentos colapsaram, anteparas dobraram, equipamentos tornaram-se fragmentos irreconhecíveis de metal retorcido. E então, finalmente, silêncio. O que restava do USS Dourado continuou caindo. Agora apenas um caixão de aço cheio de água, girando lentamente enquanto descia através das camadas mais profundas do oceano. 280 metros, 300 metros, 350 metros. Finalmente, a 3.658 metros abaixo da superfície, o destroço atingiu o leito oceânico. Levantou uma nuvem de sedimento que levou horas para assentar. Quando assentou, o Dourado estava imóvel, deitado de lado, parcialmente enterrado na lama do fundo do mar. 77 homens jaziam mortos dentro dele, alguns ainda presos em suas estações, outros espalhados como bonecos quebrados pelos compartimentos colapsados. Nenhum corpo permaneceu intacto. A pressão e o trauma haviam garantido isso. Na superfície, a tripulação do PBM Mariner circulou sobre a área onde o submarino havia desaparecido. Eles viram destroços flutuantes, manchas de óleo, bolhas de ar subindo, e então nada. O piloto relatou um submarino inimigo afundado, um U-boat destruído, uma ameaça neutralizada. Foi registrado como uma vitória. Levaria décadas para que a verdade começasse a emergir, para que alguém questionasse por que o USS Dourado nunca chegou ao Canal do Panamá, para que documentos classificados fossem finalmente liberados, para que perguntas difíceis fossem finalmente feitas. E levaria 79 anos para que o Dourado fosse finalmente encontrado, descansando exatamente onde caiu naquela tarde de outubro de 1943. Um túmulo, um monumento, uma lembrança de que na guerra, mesmo os aliados podem se tornar inimigos, e que às vezes o maior perigo não vem do inimigo que você enfrenta, mas do amigo que não reconhece você. E então silêncio. Um silêncio tão profundo, tão absoluto, que o próprio conceito de som parecia ter deixado de existir. Nas trevas do abismo Atlântico, onde nenhum raio de luz jamais penetrou, o USS Dourado repousa imóvel. Não há ondas aqui, não há correntes fortes. Apenas uma quietude eterna quebrada ocasionalmente pelo deslizar quase imperceptível de criaturas cegas que evoluíram para habitar este mundo sem luz. A água tem quase 4 graus Celsius, gelada, preservadora.
Os anos passam, mas aqui embaixo o tempo não tem significado. 1 ano, 10 anos, 50 anos, nada muda. O Dorado permanece congelado no momento de sua morte. Um instantâneo submarino de 13 de outubro de 1943, preservado nas profundezas como um inseto preso em âmbar. Lentamente, tão lentamente que seria invisível ao olho humano, a vida começa a reclamar o navio. Corais de águas profundas se fixam ao aço. Anêmonas se espalham como flores fantasmagóricas sobre as superfícies enferrujadas. Esponjas crescem nos cantos e fendas. A própria morte torna-se berço para uma nova forma de vida. Acima, na superfície iluminada pelo sol, o mundo continua. A guerra termina. Veteranos voltam para casa. Viúvas se casam novamente. Crianças que nunca conhecerão seus pais crescem, envelhecem, morrem. Décadas evaporam. Tecnologia avança. Navios que outrora dominavam os oceanos tornam-se obsoletos, são desmontados, esquecidos. Mas nas profundezas, o Dorado aguarda, silencioso, paciente, guardando seus segredos e seus mortos por quase 8 décadas. 77 homens descansam em suas tumbas de aço, seus nomes gravados em memoriais distantes, suas histórias lembradas vagamente por gerações cada vez mais distantes. Mas aqui, no fundo do oceano, eles permanecem exatamente onde caíram, esperando, sempre esperando, por alguém que finalmente os encontrasse. Maio de 2023. 80 anos quase completos desde que o USS Dorado desapareceu sem deixar rastros. O mundo havia mudado além do reconhecível. Tecnologia que os homens do Dorado jamais poderiam ter imaginado, agora existia. Satélites orbitavam a Terra, computadores cabiam na palma da mão, e o fundo do oceano, outrora tão inacessível quanto a superfície da Lua, agora podia ser mapeado com precisão extraordinária. A equipe de pesquisa da Ocean Infinity, uma empresa especializada em exploração de águas profundas, havia sido contratada pela Marinha dos Estados Unidos para uma missão específica, localizar submarinos americanos perdidos durante a Segunda Guerra Mundial. 52 submarinos americanos foram perdidos durante a guerra. A maioria havia sido encontrada ao longo das décadas, mas alguns, incluindo o USS Dorado, permaneciam fantasmas, seus locais de repouso final completamente desconhecidos. A tecnologia mudara tudo. Veículos autônomos submarinos, equipados com sonar de varredura lateral, podiam mapear milhares de quilômetros quadrados de fundo oceânico em semanas. Inteligência artificial podia analisar os dados, identificando anomalias, objetos que não pertenciam ao leito marinho natural. Durante meses, a equipe vasculhou as águas ao norte de Cuba, seguindo a última rota conhecida do Dorado. Era como procurar uma agulha em um palheiro do tamanho de um país. O oceano é vasto, profundo, impiedoso com segredos, mas eles persistiram, varredura após varredura, expandindo sistematicamente sua área de busca. E então, em uma manhã de maio, um técnico que analisava dados de sonar viu algo que fez seu coração acelerar. Uma anomalia, longa, estreita, com aproximadamente 95 metros de comprimento, exatamente o tamanho de um submarino classe Gato. Temos algo, ele disse calmamente ao rádio, mantendo sua voz profissional apesar da adrenalina que corria em suas veias. Coordenadas 23.7 norte, 75.2 oeste, profundidade 3.658 metros, forma consistente com submarino. O navio de pesquisa Ocean Infinity redirecionou imediatamente. Dentro de horas, haviam posicionado sobre as coordenadas e começaram a preparar um ROV, veículo operado remotamente, equipado com câmeras de alta definição e luzes poderosas capazes de iluminar as trevas abissais. O ROV desceu lentamente, seus cabos se desenrolando metro após metro. 200 metros, 500 metros, 1000 metros. As luzes da superfície desapareceram completamente. A pressão aumentou a níveis que esmigalhariam instantaneamente um ser humano. Mas o ROV continuou, seus sistemas projetados especificamente para este ambiente hostil. 2.000 metros, 3.000 metros, 3.500 metros. E então, nas telas de vídeo a bordo do navio de pesquisa, algo emergiu da escuridão. Primeiro,
Apenas uma forma indistinta, uma sombra mais escura contra o fundo negro. Mas à medida que o Erhov se aproximava, suas luzes perfurando a água gelada, os detalhes começaram a emergir. Um casco de aço, coberto por décadas de incrustações marinhas, mas inconfundivelmente feito pelo homem. A forma característica de um submarino, cilíndrico, aerodinâmico, construído para deslizar através das profundezas. Meu Deus! Alguém sussurrou na sala de controle. Nós o encontramos. O ROV moveu-se lentamente ao longo do casco, suas câmeras capturando cada detalhe. O submarino estava deitado de lado, parcialmente enterrado em sedimento. Grandes seções do casco estavam deformadas, implodidas pela pressão esmagadora. Mais surpreendentemente, partes dele estavam relativamente intactas. A torre de comando ainda era reconhecível, embora coberta por corais de água profunda que brilhavam suavemente nas luzes do ROV. Eles precisavam de confirmação definitiva, números de identificação, qualquer marcação que provasse conclusivamente que este era o USS Dourado. O ROV continuou sua exploração meticulosa. Moveu-se ao longo da lateral do submarino, procurando por placas de identificação, números de casco, qualquer coisa. E então, em uma seção onde a ferrugem e as incrustações eram menos espessas, as câmeras capturaram algo, números, parcialmente obscurecidos, mas legíveis. SS-248, USS Dourado, SS-248. Não havia mais dúvidas. A equipe a bordo do navio de pesquisa sentou em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude da descoberta. Este não era apenas um naufrágio, era um túmulo de guerra. 77 homens jaziam dentro daquele casco partido, exatamente onde haviam morrido 79 anos antes. O EROV continuou documentando. Tirou milhares de fotografias de alta resolução, filmou vídeo extensivo, mapeou o campo de destroços, pedaços de equipamento espalhados ao redor do casco principal, artefatos que haviam sido expelidos durante o colapso catastrófico. E então, viram algo que trouxe lágrimas aos olhos de alguns membros da equipe. Uma escotilha aberta. Não completamente, apenas alguns centímetros, mas aberta o suficiente para sugerir que alguém havia tentado escapar nos momentos finais. Tentado e falhado. Dentro da abertura, visível nas luzes poderosas do EROV, havia algo que poderia ter sido um pedaço de tecido. Talvez um uniforme. Talvez algo que um homem agarrou enquanto tentava desesperadamente alcançar a superfície. Eles não se aproximaram mais. Este era solo sagrado agora. Um memorial. A Marinha havia instruído a equipe claramente. Documentar, mas não perturbar. Não recuperar. Deixar os homens descansarem onde caíram. O ROV passou horas circundando o Dourado, capturando cada ângulo, cada detalhe. E quando finalmente foi recolhido à superfície, carregava consigo não apenas dados técnicos, mas algo muito mais profundo. Evidência visual de uma tragédia que famílias haviam chorado por quase 8 décadas sem nunca saber onde seus entes queridos repousavam. A notícia foi comunicada discretamente à Marinha dos Estados Unidos. Historiadores navais examinaram as imagens, compararam com desenhos técnicos do Dourado, confirmaram cada detalhe. E então, meses depois, em uma coletiva de imprensa cuidadosamente preparada, o anúncio foi feito público. O USS Dourado havia sido encontrado. A reação foi imediata e profunda. Famílias que haviam carregado a dor da incerteza por todas suas vidas finalmente tinham uma resposta. Não era a resposta que queriam. Ninguém quer saber que seu pai, avô ou bisavô morreu em agonia no fundo do oceano. Mas era fechamento, era conhecimento, era finalmente a verdade. E com a descoberta vieram perguntas. Perguntas que haviam permanecido sem resposta por 79 anos. Como o Dourado realmente afundou? Foi um U-boat alemão? Uma mina? Um defeito mecânico? A análise dos destroços começou a contar a história. Os danos eram consistentes com explosões externas, bombas de profundidade, múltiplas. E a localização do naufrágio, quando cruzada com registros militares recentemente desclassificados, revelou uma verdade perturbadora. Fogo amigo. O USS Dourado não foi afundado pelo inimigo. Foi afundado por um avião de patrulha americano que o confundiu com um submarino alemão. Um erro de identificação. Um momento de decisão precipitada.
e 77 homens pagaram com suas vidas. A Marinha, confrontada com a evidência, finalmente reconheceu o que aconteceu. Pediu desculpas formais às famílias, atualizou os registros históricos e declarou o local do naufrágio um túmulo de guerra protegido, proibido de ser perturbado, respeitado para sempre. Nas profundezas silenciosas do Atlântico, o USS Dourado finalmente descansa em paz, não mais perdido, não mais esquecido, encontrado, honrado, lembrado. 77 homens partiram de New London em outubro de 1943, acreditando que estavam navegando para a guerra contra o inimigo. Nunca imaginaram que o perigo viria do céu amigo. Nunca souberam que suas mortes seriam classificadas, encobertas, transformadas em mistério por quase 8 décadas. Eram filhos, maridos, pais, irmãos, homens comuns que responderam ao chamado de seu país e pagaram o preço supremo. Suas famílias viveram com a ausência, mães que nunca pararam de esperar por cartas que jamais chegariam. Esposas que criaram filhos sozinhas, mantendo viva a memória de homens que seus próprios filhos mal se lembrariam. Crianças que cresceram com espaços vazios em fotografias familiares, com histórias de heróis que nunca conheceram, com a dor silenciosa da perda sem fim. A descoberta do Dourado não trouxe aqueles homens de volta, não desfez a tragédia, não apagou décadas de luto, mas trouxe algo precioso, trouxe verdade, trouxe dignidade, trouxe o reconhecimento de que suas mortes não foram em vão, não foram sem sentido, não foram apenas estatísticas em relatórios militares esquecidos. O erro que os matou, o fogo amigo, a identificação precipitada, o momento trágico de confusão em meio ao caos da guerra, é um lembrete sombrio do custo real do conflito. Guerra não é apenas soldados matando inimigos, é caos, é medo, é decisões tomadas em segundos que ecoam através de gerações. É a linha tênue entre vitória e tragédia, entre heroísmo e erro fatal. Hoje, mergulhadores não podem visitar o Dourado. Está profundo demais, além do alcance humano. Mas tecnologia garante que ele não seja esquecido novamente. Imagens de alta resolução preservam cada detalhe. Modelos tridimensionais permitem que historiadores estudem o naufrágio. E, mais importante, o local é protegido, respeitado, guardado como o memorial sagrado que é. Em cemitérios americanos, placas que uma vez marcavam apenas nomes e a frase "perdido no mar" agora podem ser atualizadas. Famílias que nunca tiveram um lugar para chorar agora sabem exatamente onde seus entes queridos repousam. E embora não possam trazer flores ou tocar lápides, podem olhar para o oceano e saber, finalmente saber, que os homens que amaram têm um lugar de descanso. O legado do USS Dourado transcende sua própria história. É um lembrete de todos os submarinos perdidos, de todas as tripulações que desceram às profundezas e nunca retornaram. É um testemunho da coragem de homens que voluntariamente entraram em tubos de aço, sabendo que, se algo desse errado, morreriam sozinhos no escuro, esmagados pelo peso do oceano. E é uma lição sobre responsabilidade, sobre a necessidade de questionar, de investigar, de nunca aceitar mistérios quando vidas humanas estão em jogo. A descoberta do Dourado aconteceu porque pessoas se recusaram a deixar aqueles 77 homens desaparecerem silenciosamente na história, porque famílias exigiram respostas, porque pesquisadores dedicaram anos a procurar o que outros haviam desistido de encontrar. No final, o USS Dourado nos ensina que memória é um dever sagrado, que aqueles que servem merecem ser honrados não apenas quando vencem, mas especialmente quando caem, que a verdade, não importa quão dolorosa, é sempre melhor que o silêncio. E que mesmo nas profundezas mais escuras do oceano, onde a luz do sol nunca alcança, há dignidade, há memória, há respeito. O USS Dourado repousa a 3.658 metros abaixo da superfície, mas sua história, seu sacrifício e seus 77 tripulantes agora vivem para sempre na luz, lembrados, honrados e finalmente em paz.